Eles vão me matar na próxima chance. O único lugar seguro pra mim é Tremembé. A garota que matou os pais Suzane está sendo transferida para o presídio dos famosos. Recentemente, a série Tremembé, da Amazon Prime, vem fazendo um sucesso enorme. A série conta a história do Presídio dos Famosos, mas que, na verdade, é uma prisão destinada a pessoas que cometeram crimes brutais e ganharam fama por isso. Há vários nomes apresentados na série, mas também há vários que foram deixados de fora. Por exemplo, você sabia que há até mesmo um famoso ex-jogador de futebol por lá? Vamos já abrir este vídeo justamente com ele, o Robson de Souza, mais conhecido como Robinho. Para qualquer um que goste e acompanhe o mundo do futebol, ele dispensa apresentações, não é mesmo? Robinho já passou por vários clubes brasileiros, europeus e até mesmo já defendeu as cores da seleção brasileira em amistosos e Copas do Mundo. No entanto, lá em 2013, quando estava em Milão, ele foi acusado de grave violência sexual contra uma jovem. O processo correu por anos na justiça italiana, até que em 2017 ele foi sentenciado a 9 anos de prisão. Depois de mais de 6 anos, foi apenas em março de 2024 que o STJ fez com que ele cumprisse a sua condenação aqui no Brasil. E adivinha para onde eles o enviaram? Em março de 2024, Robinho foi transferido para Tremembé, o Presídio dos Famosos, onde começou a cumprir a sua pena em regime fechado de 9 anos. A previsão é que, caso apresente um bom comportamento, ele possa passar a sua pena para regime semiaberto em 2027. Será que fez falta ele ter sido um dos famosos a não aparecer na série? Quem chegou a aparecer na série foi Alexandre Nardoni, um nome que ficou bastante famoso no Brasil após ter assassinado a sua filha, Isabela Nardoni, de apenas 5 anos. O crime ocorreu em março de 2008, chocando o Brasil inteiro, fazendo com que os nomes de Alexandre Nardoni e sua esposa, Ana Carolina Jatobá, ficassem bastante conhecidos da pior maneira possível. O que aconteceu foi que, após tentar asfixiar a filha, Alexandre a jogou do 6º andar do prédio em que moravam. Na época, ele alegou inocência, tentando encontrar várias outras justificativas para o ocorrido, como acidentes, mas não convenceu ninguém. Em março de 2010, ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado e enviado para Tremembé. Sua pena foi de 30 anos de prisão. No entanto, em maio de 2024, após ter cumprido 16 anos, a Justiça de São Paulo concedeu permissão para que o restante de sua pena fosse cumprida em regime aberto. No momento, ele segue cumprindo sua pena fora da cela, sendo obrigado a se recolher em horários determinados pelo juiz. E não podemos falar em Alexandre Nardoni sem voltar a citar Ana Carolina Jatobá, coautora do crime e ex-madrasta de Isabela Nardoni. Ana Carolina tentou usar a mesma versão de Alexandre Nardoni, isentando-se de culpa pelo caso, mas essa desculpa também não funcionou. Em março de 2010, ela foi condenada a 26 anos de prisão por homicídio qualificado contra menor de 14 anos, sendo enviada também para Tremembé. Em junho de 2023, depois de ter cumprido cerca de 15 anos de sua pena, ela conseguiu permissão para passar ao regime aberto como Alexandre. Ana Carolina chegou a retirar o sobrenome Nardoni para tentar desassociar a sua imagem ao crime. Atualmente, os dois seguem separados, cada um cumprindo a sua pena em regime aberto. No entanto, há várias notícias circulando pela mídia de uma possível reaproximação entre os criminosos. Independente de tudo, os dois seguem ligados pelos 2 filhos que possuem, além do fato de terem cometido juntos
um dos crimes que mais chocou o Brasil nas últimas décadas. Você promete que vai escrever exatamente o que eu te contar? Palavra de jornalista. Os inimigos a gente tem que trazer pra perto. Cada um tem seu pecado. Outro nome bastante famoso que passou por Tremembé foi Elisa Matsunaga, que ganhou sua fama após participar do assassinato de Marcos Kitano Matsunaga, herdeiro da empresa Yoki. A fama veio tanto por ele ser um nome bastante conhecido no meio empresarial, como também pela brutalidade do crime, que estava longe de ter sido apenas um assassinato comum. Em maio de 2012, Elisa efetuou um disparo de arma contra Marcos, mas não parou por aí. Ela também esquartejou o corpo, depositando as partes em sacos plásticos e abandonando-as por São Paulo. Isso fez dela figura central em um dos casos criminais de maior repercussão no Brasil, uma brutalidade inesperada. Em 2016, ela foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão por homicídio doloso, qualificado e ocultação de cadáver. Em Tremembé, ela cumpriu 10 anos em regime fechado, até que em maio de 2022 recebeu permissão para entrar em liberdade condicional. Atualmente, ela segue vivendo no interior de São Paulo, tendo de se apresentar de tempos em tempos perante a um juiz para demonstrar a sua situação. Além disso, ela também segue trabalhando como motorista de aplicativo na região. Teria coragem de pegar esse aplicativo? Mas talvez nenhum dos nomes de Tremembé sejam tão famosos quanto Suzane von Richthofen, a jovem de apenas 19 anos que chocou o Brasil inteiro ao assassinar seus pais de modo brutal. O crime aconteceu em outubro de 2002 na zona sul de São Paulo, quando os pais de Suzane foram golpeados na região da cabeça enquanto dormiam e não resistiram. As investigações mostraram que Suzane, ao lado de seu namorado e do irmão dele, planejaram todo o crime. Eles tentaram simular um latrocínio na casa, um roubo seguido de assassinato. Mas a polícia não caiu nessa e logo descobriu tudo. Na verdade, a verdadeira intenção de Suzane era a herança que seus pais iriam deixar, além dela também não concordar com eles, desaprovarem o namoro dela com Daniel Cravinhos. Em julho de 2006, ela foi condenada a 39 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. Grande parte de sua pena foi cumprida em Tremembé, mas, ao contrário de vários outros presos, ela teve direito a várias saídas temporárias e até mesmo chegou a estudar biomedicina na universidade. Em 2023, a Justiça aprovou a sua progressão para regime aberto e, uma vez fora da prisão, ela abriu um ateliê de costura e artefatos, sempre dizendo que estava investindo em um novo rumo para sua vida. Isso, é claro, provocou muita repercussão e controvérsias entre pessoas que discordam de sua liberdade e pessoas que concordam em conceder a ela uma segunda chance. Parceiros de Suzane, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos também passaram um tempo em Tremembé. Na época, Daniel era namorado de Suzane e, ao lado de seu irmão Christian, eles foram os autores do crime. Eles foram condenados a 39 anos de prisão por duplo homicídio triplamente qualificado. Após o crime, Suzane e Daniel discutiram bastante, cada um deles acusando o outro de ser o verdadeiro culpado. A história desse caso e de seus autores gerou uma repercussão tão grande que há até mesmo uma trilogia de filmes sobre eles na Amazon Prime, se tornando este um dos casos mais famosos do Brasil. Daniel e Christian ficaram em Tremembé até fevereiro de 2013, quando a Justiça autorizou o regime semiaberto para ambos por bom comportamento. Mais recentemente ainda, em 2025, Christian conseguiu até mesmo autorização para regime aberto. Ao final, todos os três envolvidos nas mortes de Manfred e Marisia von Richthofen estão fora da prisão. E você, concorda ou discorda dos rumos deste caso?
Outro caso que também percorreu o Brasil, principalmente pela responsabilidade extremamente controversa da mídia brasileira, foi o de Lindenberg Alves Fernandes. Em outubro de 2008, Lindenberg, de 22 anos, invadiu a casa de sua namorada, Eloá Cristina Pimentel, de apenas 15 anos, e a fez de refém. O caso foi amplamente acompanhado pela mídia, ocupando jornais e programas no Brasil inteiro, com casos até de interferência direta de apresentadores, contrariando indicações da polícia e comprometendo a atuação eficaz das autoridades. Lindenberg fez Eloá de refém por mais de 100 horas, sendo este o sequestro em cárcere privado mais longo já registrado no estado de São Paulo. O desfecho foi bastante trágico. Eloá foi alvejada por 2 disparos, vindo a falecer, enquanto a sua amiga, que também estava em cárcere, sofreu um disparo no rosto, mas felizmente sobreviveu. Inicialmente, Lindenberg havia sido condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. Mas não demorou muito para que a pena fosse reduzida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para 39 anos. Lindenberg cumpriu parte de sua pena em Tremembé e em 2021 teve direito ao regime semiaberto, podendo fazer algumas saídas temporárias. Atualmente, ele é considerado um preso de comportamento exemplar, já tendo até mesmo concluído um curso promovido pelo Sebrae dentro da prisão sobre empreendedorismo. Robinho não é o único jogador de futebol a já ter passado por Tremembé. Edson Chilbe Nascimento, o Edinho, também já esteve no presídio. Edinho atuou como goleiro pelo Santos, Ponte Preta e São Caetano. E você pode até não conhecer a carreira dele, mas eu tenho certeza de que você conhece a do pai dele, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Ao contrário dos outros nomes desse vídeo, Edinho não foi parar em Tremembé por homicídios ou crimes sexuais, mas sim por tráfico e lavagem de dinheiro. Em fevereiro de 2017, a Justiça de São Paulo deu a ele uma pena de 12 anos e 11 meses, o transferindo para Tremembé. Após cumprir parte de sua pena, em 2018 ele conseguiu mudar para o regime semiaberto e em 2019 para o regime aberto. De herdeiro de Pelé a traficante em Tremembé. A história de Edinho até poderia virar um filme também, mas ele acabou sendo um dos famosos deixados de fora da série da Amazon. Um que apareceu na série e segue preso até hoje é Roger Abdelmaci, que já foi até conhecido no passado como o Médico das Estrelas. Roger era um famoso médico especialista em reprodução e tinha como clientes famosos e milionários, mas foi acusado e sentenciado por abusar sexualmente de várias de suas pacientes. Em 2010, ele foi condenado por abusar sexualmente de 52 pacientes, sendo sentenciado a 278 anos de prisão. No entanto, no período da acusação, ele não estava por aqui, tendo fugido para o Paraguai. Só em 2014, o Paraguai o devolveu ao Brasil. Aqui, Roger foi enviado a Tremembé, onde cumpre pena até hoje em cela individual e sem direito a visitas. Atualmente, sua pena foi ajustada para 181 anos de prisão. Mas o ex-médico vem alegando problemas de saúde, pedindo por uma liberdade condicional. Todos os seus pedidos foram negados, sendo que, se tudo ocorrer conforme o esperado, ele só terá acesso a essa liberdade condicional em 2047, quando terá mais de 100 anos, se sobreviver até lá. Advogado e policial militar reformado Misael Bispo de Souza ficou famoso pela brutalidade de seu crime contra sua ex-namorada, a advogada Mércia Miki Nakashima.
O corpo de Mércia foi encontrado em junho de 2010 dentro de seu carro na represa de Nazaré Paulista, reconhecido pelo próprio irmão de Mércia. Como um crime retirado de um filme, Misael havia empurrado o carro dela para o fundo da represa. Ele foi condenado a 20 anos de prisão, acusado de homicídio qualificado triplamente, mais ocultação de cadáver. Tornado Alhures reconhece a qualificadora do recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima como circunstância agravante, passando a reprimenda ao patamar de 20 anos de reclusão. O motivo teria sido um término no relacionamento, que ele não aceitou nada bem. Ele chegou em Tremembé em 2015, mas em agosto de 2020 já conseguiu uma liminar para cumprir a sua pena em prisão domiciliar graças ao Covid. Na época, ele alegou pertencer ao grupo de risco, precisando ficar em casa para se proteger do vírus. Entretanto, ele não conseguiu enganar a justiça por muito tempo e, em dezembro de 2020, o STJ revogou esse benefício, alegando que a prisão não estava superlotada e que ele poderia cumprir a sua pena lá mesmo. Em 2023, ele escreveu um livro sobre o seu caso, contando a sua própria versão e alegando que houve irregularidades no processo. A história dele ainda não acabou por aí, pois em 2025 ele chegou até mesmo a processar o apresentador da Band, Joel Datena, por tê-lo chamado de canalha no programa. Talvez por temer um processo, a Amazon decidiu deixar a história de Misael de fora da série. Usa todo mundo, depois ela joga fora, ela vai fazer igualzinho com você. Assina logo esse laudo. Diz que eu tô doente, que eu tô morrendo. Quando que você me contar? Todo mundo aponta o dedo pra mim. E por último, mas não menos importante, Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. É um dos nomes mais famosos de Tremembé. E também não chegou a aparecer na série. Francisco foi preso em 1998, na fronteira entre Brasil e Argentina, acusado de abusar e assassinar várias jovens, sendo um dos serial killers mais famosos do Brasil. Ele as enganava fingindo ser um caçador de talentos, prometendo empregos e ensaios fotográficos apenas para as levar até o parque e cometer os crimes. Foram várias as suas condenações, indo de homicídio qualificado, abuso sexual, ocultação de cadáver e atentado ao pudor. Ao final, a sua pena ultrapassou os 200 anos. Ele passou por várias unidades prisionais até finalmente chegar a Tremembé. Na época em que foi condenado, o tempo máximo de cumprimento de pena era de 30 anos, o que abre uma possibilidade para que ele seja liberto em 2028. Mas o mais bizarro nessa história é que nos últimos anos existem vários relatos de cartas de apoiadoras e admiradoras que ele vem recebendo, o que não é incomum em casos de assassinos em série. Se ele será ou não solto em 2028 e o que ele fará após isso, é algo que só o futuro dirá. E você, o que pensa sobre todos estes hóspedes ilustres que já passaram por Tremembé? Será que ainda há nomes o suficiente para uma segunda temporada da série?